É um desafio hoje, de a gente ter algumas palestras. Eu quero, se houver tempo ainda, falar sobre a questão da mesa da família. Mas eu comuniquei com o Neide, que é um privilégio para mim ele estar aqui com a gente trabalhar não só a questão dos conflitos, mas das diferenças. Eu queria ler um texto bíblico para poder a gente combinou o seguinte, como a ministração sobre os conflitos do casamento, como aprender a brigar no casamento é projetado, então eu já fiz. Mas essa parte minha com ela, a gente programou ser bem espontânea, nada combinamos, para poder ser fiel às diferenças. E combinar não é diferença, não é? Já é combinado. Eu não disseram o que ela vai dizer, nem o que eu vou dizer. Agora só, deixa eu ler primeiro um texto bíblico. Romanos 12, versículo 16 diante, diz assim, se você quiser conferir, você pode até depois ver. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Isso no casamento. Ao invés de seres orgulhosos, concedei com quem é humilde. Condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quer dizer, nunca ache que já sabe de tudo, que é só do seu jeito. Não torneis a ninguém mal por mal. Não desconte no outro os seus problemas. Eles são sábios para fazer o bem perante todos. Mas, que é o melhor, enquanto depender de vós, tende paz com todos. Se você imagina, vamos pensar, eu gosto de quem pensa, eu não sei lidar com quem não pensa, e eu gosto de vocês, porque desde que os conheci, vi que é um grupo que pensa. Pensar é que faz a diferença. Não imagine vocês pensando que o que torna o casamento estável, o que une a gente, são os pontos em comuns, como se diz por aí. A gente não pode pensar numa estabilidade conjugal, numa força da relação, a partir do que é comum apenas. Porque às vezes o que é comum é apenas o que fortalece, mas não garante a continuidade. Depois engana. Porque todo mundo que cresce só com músculo fica deformado. É uma coisa horrível. Você já viu aqueles homens, alguns, e como não tem ninguém aqui, eu posso falar à vontade. Se tivesse algum risco, seria eu o risco. Que vão para a academia e trabalham muito o peitoral, e se esquece que tem perna. Aí é uma coisa muito triste. Por orientação médica, eu sempre que eu posso, eu vou com o Neide. A gente nem gosta, mas é uma questão médica. A gente caminha na praia, mas tem que ter atividade física. Eu vejo alguns rapazes bem novos, 30 anos de idade, 28 anos, passam uma hora cuidando dos músculos, dos braços, do antebraço, do pescoço. E eu fico só olhando, com um jeito assim, para não parecer que eu estou paquerando com eles. Né? Que velho safado é isso, olhando para mim? Daqui a pouco ele sai daquela caixa de marombas e eu fico impressionado. Cara, é dessa largura aqui. E eu não sei como fica em pé, 2 cambitinhos embaixo. Não tem mais, não tem mais. Porque tudo que você fortalece de um lado só, de uma dimensão só, você, com o tempo, acaba criando algumas deformidades. Então, eu e Neide temos muito mais coisas, menos coisas em comum do que coisas em comum. Temos muito mais diferenças do que convergências. E como é possível viver juntos desse jeito? Deixa ela falar um pouquinho como ela quiser falar. Manda ver. Amém. Amém, gente? Amém, porque é nas diferenças que a gente cresce. Não é isso? E a primeira diferença minha e de Estevão é uma coisa muito simples, a forma da criação. Não é? Eu fui criada extremamente mimada, certo? Vocês sabem o que é isso? Uma pessoa mimada, eu sou a última. Eu sou como se fosse o José da família. Então, todo mundo lá em casa tinha erro, menos eu. Todo mundo lá em casa tinha que fazer os afazeres domésticos. Eu não, porque eu era cientista. Vocês entenderam?
Painho já chegava na escola e dizia, olha, pode, eu estudava numa escola, que é uma escola doméstica, que ensinava a mulher a ser mulher, a bordar, a cozinhar, a fazer tudo isso. Painho chegava para as freiras e dizia, essa não, essa aqui só pode olhar, porque ela é cientista, ela pode se cortar. E ele profetizava isso na minha cabeça, certo? Então, já esteve, ele viveu a realidade na vida. E pasmem com o que eu vou dizer a vocês. Eu me apaixonei por ele me ensinando francês. Porque eu, por ser mimada demais, eu ria à toa, não é verdade? Chegava na aula de francês, aí quem gosta de inglês não gosta de francês. A minha professora de francês, ela era muito engraçada, sabe? E quando ela começava a falar, eu tinha vontade de sorrir. E ela me botava para fora de classe. Chegou em setembro, eu só tinha 0, 0, 0, 0, 0, 0. E eu disse, e aí, como é que vai ser? Eu fiquei apavorada e fui procurar a irmã, a madre superior. E ela disse, minha filha, você vai orar e eu vou rezar para que Deus faça um milagre aí na sua vida. Porque em todo canto, tudo, a minha nota menor era 9,8. Mas em francês eu nunca fiz uma prova, porque nunca assisti uma aula. E não era normal ter... escola francesa lá. Aí, resumindo, diante dessa luta, eu encontro quem? Meu boy aqui. Certo? E ele foi me ensinar francês, resumindo, Jeté me vai, Jeté me vem. Não é isso? Jeté me ficou. E o que foi que eu me apaixonei por ele? Pasmem. Pelas mãos calejadas. Que Estevão vinha de uma família muito humilde. Na casa dele, não tinha água. Certo, encanada, né? Então, ele ia buscar água. E quando eu vi aquelas mãos, eu digo, esse homem é um trabalhador. É esse que eu vou querer. Quando eu vi pregando para os jovens, sabe? Ele era professor dos adolescentes. Eu era junior, mas entrava para os adolescentes para ouvir meu mestre, né? Aí, nessas coisas, assim, veja como é que Deus faz. E a diferença da gente começou por aí. Mas você diz, Neide, isso não tinha nada a ver, não ia dar certo nunca. Não é verdade? Aos olhos humanos. E veja como Deus fez linda a nossa história. Começamos assim, comecei a vida com um homem trabalhador, lutador, extremamente estudioso e honrado. E foi isso que me fez apaixonar por ele. Agora você continua. Com a cadeira, não. Não, vamos ping-pong. Ping-pong. Agora vai ping-pong. Muito bem. Escuta só, gente. Neide já colocou aqui um ponto para todo mundo pensar. A gente vem para o casamento com sua história de vida, antes do casamento. Na história de vida tem a família da gente. E a família da gente molda a gente, forma a gente, mas também pode deformar a gente. Quando você se casa com alguém, você tem que ter certeza. Também você se casa com a história desse alguém, não é com o corpo. Por exemplo, eu não faço hoje casamento menino só porque ficou grávida. E eu, pastor, não faço. Se ficou grávida, gravidez não é motivo de casamento. O que gera o casamento é o amor, não é a gravidez. Agora, tem que perguntar sobre o amor nesse casal. Você está sabendo quem é essa menina? Quem é esse rapaz? Muitos homens são formados, nele foi para ser menina, no sentido de dengosa. Também muitos homens são formados cheios de dengo. Para buscar na esposa o restinho da mãe que tiveram. Ou rejeitar na esposa o que não queriam na sua mãe. Isso gera problemas, como também mulheres com os pais. Então, nele era de classe média alta, olha a diferença. E eu não sabia nem como era a minha classe. Só sei que não era média. Nem média era. Meu pai era carteiro, com 8 filhos. Até casar com ele, eu nunca teve um quarto para mim. Então, eu nunca entendi o que é um ambiente de quarto. Uma cama para um casal. Eu dormia numa rede, de vez em quando, ou sempre na poltrona, no sofá da sala. Que eram 4 mulheres, o quarto era para elas. 4 rapazes, nós 4 na sala, dividindo entre rede e sofá. Eu não tinha noção de ambiente, dessas coisas. Não tinha dinheiro para nada. Quando ele tinha 15 anos de idade, eu só gostava mesmo de ler a Bíblia e estudar. Eu era tão imbecil, tão ameninado, que ela fez 15 anos de idade. Sabe o que eu dei de presente de 15 anos? 15 livros para ela ler.
Investindo na minha intelectualidade. Hoje. Olha aí. Na época eu não sabia. 15 livros, depois eu fiquei traumatizado. Como é um negócio desse? Porque a gente começou a namorar, eu tinha 14 anos. Na lua de mel, você tem ideia, eu era tão assim, diferente do mundo dos homens, que eu fiz um voto a Deus. Eu fiz, e ela não fez um voto, foi meu. Que a primeira noite ia ser de oração e jejum. Pois é. E vou contar. Escuta, fiz um voto. Eu digo, Deus, olha, eu Olha, amo. nós nos casamos puro, viu? Virgens, Puro, né? virgem, totalmente virgem. Beijar na boca assim mais caliente era pecado. Então a gente namorava muito, os pais confiavam na gente, saía junto. Ela ia para Recife me encontrar, vinha para Natal encontrar durante mais de 3 anos, 4 anos, mas sem pecado sexual, sem vida sexual. Que hoje o namoro é tudo já igual a sexo. Então eu disse, Deus, essa mulher é muito pura. Primeira noite eu quero consagrar a ti, nossa lua de mel. Você imagina ela esperando por 18 anos. Aí chega o Neide, toda sai linda da igreja, aquela roupa branca, uma lingerie especial. A gente veio para um hotel em Natal. Chegamos perto de meia-noite, que a gente casou no dia 31 de dezembro, e rompeu, dia 30 e rompeu o ano novo. E quando ela chega para abraçar e beijar, a gente namorou 5 anos. E ela vem toda foguenta. A gente chega e diz, calma, eu fiz um voto. Voto para quê, pelo amor de Deus? Hoje é oração, oração. Ai, Jesus. Aí eu disse a ela, é hora e ação. Mas como eu tinha feito, né, a primeira noite, a gente esperou dessa madrugada para não quebrar o voto, com menos culpa. Então, aí o pior, eu olhei para ela, tão linda, tão novinha, tão menina. Eu pensei assim, eu nunca na minha vida tinha feito sexo com ninguém. Só sabia que tinha um buraco e pronto. Sabe de outra coisa? Nunca. Namorei também, foi praticamente minha namorada, né? Comecei a namorar com 19 anos de idade, e era crente na igreja, não tinha, nunca fiz sexo com mulher nenhuma. Só sabia da geografia, mas não sabia, né, nada de como. Resultado. Da anatomia. É como quem tem um navio, sabe que tem um mar, mas como é que chega nesse mar? Gente, eu levei, será só. Peraí, olha, orientado pelo cunhado. Vocês abram o olho com os cunhados de vocês. Escute, além do voto da primeira noite, eu orei muito a Deus para não machucar minha mulher. Tão linda, levei uma pomada de xilocaína. Levou gaze, levou esparadrapo. Não, também, assim também não. Neide, não exagera, Neide. Escuta, gente, eu vou ficar encabulado. Escuta. Olha, ela puxou, ela apelou pro negócio aqui. Né? Não é para revelar tanto, não. Olha só, eu disse, Deus, eu comecei a ler, eu li tudo sobre sexo naquela, tudo, sobre o que é o ímã, diz uma mulher que podia ter sangramento, podia sentir dor, o homem tem que ser sensível, não podia ir direto. Aí eu disse, eu já fiz um voto, agora eu vou ter um. Então fui enfermeiro. Então, depois de beijar, passei pomada. Tô dormente até hoje. Escute. Não. Olha, você vê o que é diferença de cabeça. Eu achando que fazia um ato nobre, para não sentir dor. Você está vendo que marido eu fui escolher? Um marido santo que tem cuidado de mim. Entendeu? Porque aí eu poderia pensar em outra coisa. E eu pensei assim, meu Deus, que homem fino. Isso é um gentleman que não quer que eu sinta dor. Tá ouvindo? Eu sei que depois de 3 dias, eu disse assim, filha, e aí, você gostou? Ela disse, de quê? Eu, de quê? Pelo amor de Deus. 5 anos de espera. Eu saudável, fiz todo esforço. Achei o máximo. Ela disse assim, olha, primeiro, não senti nada. Porque você me anestesiou.
eu descobri Ai, Jesus. como éramos diferentes. Ah, Deus do céu. Isso é inesquecível. Inesquecível. E foi, sem nenhuma mentira, foi exatamente assim que em Natal. Quando eu me dei conta do que eu fiz, até hoje a gente ri sobre isso. Porque... Mas vamos completar. Ele era tão fino, tão gentleman, presta atenção. Quando ele ia, que eu pensava que eu ia sentir dor, não, Nadia, não sei o quê. Foram 18 dias para a gente conseguir encontrar. Tá bom, Ney, tá bom. Tá bom. A gente andou no Nordeste todinho para conseguir encontrar lá na praia de Tambaú, no Hotel Tambaú. Não, peraí. Diferenças e não detalhes. Vamos lá. Olha só, gente. Vamos lá. Ai, Jesus. Vamos lá. Diferenças, então, isso só para vocês saberem como começamos assim. Mas foi exatamente assim, sem nenhum exagero. Começamos a vida. Então, nele, criado com muito amor e carinho dos pais, eu não tinha como competir com isso. Então, ela me ensinou que ela não casou comigo porque tinha carência afetiva. Ela não casou comigo porque precisava de um homem na vida dela. Nem carinho masculino. Porque o pai era carinhoso. A mãe é carinhosa. Você tem ideia? Nele levou para o casamento as bonecas todas, que ela tem boneca Barbie, boneca... Barbie não, Suzy. Boneca Suzy. Essas coisas. Então, a gente descobriu que do amor para viver uma relação saudável. Porque quando você se casa com carências, demandas afetivas, você casa com foco equivocado. Que se o outro não responder às suas carências, começa a frustração. E com elas vem os problemas armazenados. Temperamento. Deu para notar? Será que dá para notar? Eu sempre fui mais calado, mais reservado, em tudo. Até falar sobre isso, para mim é uma dificuldade. Eu fico vermelho. Nele sempre foi assim, totalmente espontâneo, natural, de brincar, de sorrir, de gritar. Ela sempre chega chegando e eu chego me escondendo. E às vezes eu digo, Ney fala baixo, ela fala, o quê? Ney não fala o quê, menino? O quê? Para você ajustar. Então, agora eu fico pensando, se eu casasse com uma mulher igual a mim, nosso casamento seria um túmulo. Tudo calado no canto, ninguém ouvia uma voz, porque nem falaria, nem ela falaria. E a gente tenderia a ter uma relação depressiva. Então, ela passou a ser a alegria, o contraponto disso. Então, é bom quando somos diferentes também no temperamento. Porque um é o equilíbrio do outro. Um traz o outro para um pouco de si, isso gera o equilíbrio em tudo. Em tudo, em tudo. Espiritualmente, eu sou de uma família batista, ela também. Eu sou família mais tradicional. A minha postura sempre foi mais tradicional. E ela, apesar de ver comigo, ela é totalmente pentecostal. Mas ele nasceu no lar pentecostal também. É. Minha filha, não me demita não, pelo amor de Deus, publicamente. Eu passei um tempo na Assembleia de Deus. Mas veja bem, você imagine se eu gosto de orar de um jeito, ela gosta de orar de outro jeito. Então, eu gosto dessa música que cantou agora. Põe tomando, essas clássicas, eu amo esses clássicos. Neide amanhece, ela acorda ouvindo Cassiane. Para acordar. 500 graus de fogo por poder e tal. Não tem conversa, e gosta de música pentecostal, gosta de reunião pentecostal, de hino pentecostal. E se eu deixar, ela mora dentro da igreja pentecostal. Para cá, Neide. Não, tio, eu boto o pentecostalismo dentro da nossa igreja. Quem vai para a igreja pentecostal? Deixa para lá, Deus sabe de tudo. Olha só, então, mas se eu fosse, veja a diferença, o básico espiritual. Até eu perceber que isso não era defeito dela, nem virtude minha. Nem defeito meu, virtude dela. É apenas o jeito de cada um ser na sua relação com Deus. Nós somos tão moldados pelas coisas, até pelas igrejas, pelas mentes que estão sobre a gente, que a gente tem um perigo de transformar o cônjuge da gente apenas em um boneco de barro moldado à nossa vontade. E como é que eu posso dizer à minha mulher como ela tem que lidar com Deus? É o jeito dela, não é o jeito meu. Ela e Deus não tem que ser eu interferindo nisso. Agora, acho que para mim é fácil? Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, foi enriquecedor. Sabe por quê? Porque ela me abriu um mundo.
o mundo da oração, o mundo mais avivado, o mundo da revelação de Deus. Me ajudou a criar na igreja um ministério de oração, de intercessão constante, de mulheres do altar. E me ensinou a dizer assim, ore com Deus, de tal maneira que se sintam como Deus quer que se sintam. Tem apenas a Bíblia como base, mas eu não tenho o direito de interferir na forma como você ora. Sou seu pastor, não sou seu delegado espiritual. Diferente isso. Agora é fácil, não. Porque também o homem, no caso eu, pastor, tem a tendência de até nisso moldar a mulher. Da roupa que veste, ao brinco que usa, coloca no pescoço, a música que escuta e até a forma como lidar com Deus. E eu me pergunto, que direito eu tenho de fazer isso? Se Deus é dos dois, mas Deus é a experiência de cada um também. Respeitar a diferença enriquece o casamento. Sobre comida, ela vai dizer. Vou terminar com a questão de tudo mais na vida. Eu sou um homem, Neide, extremamente urbana. Neide gosta de cidade grande, Neide gosta de muvuca, Neide gosta de São Paulo, Nova York. Ela se sente bem nesses centros comerciais. Ela não é mulher de consumo, ela não é consumista, eu sou muito mais. Ela não é mulher de show, ela não gosta dessas coisas. Mas ela gosta de movimento, de gente, de vida. Isso que ela gosta. E eu sou um homem de mente muito de campo. Eu gosto de sítio, eu gosto de chácara, eu gosto de fazenda, eu gosto de verde, eu gosto de natureza, eu gosto essas coisas eu gosto de música ambiente, de música clássica. E ela disse que tudo isso é funeral. Então... Gente, você se acordar de manhã com a música clássica, misericórdia. Aí eu me lembro, então, e talvez eu tenha contado isso no ano retrasado, mas sem ela não teria graça, de que eu disse nele, eu tenho um sonho na minha vida. Meu sonho é assim, eu sou um pastor, então não tenho ambições na vida grandes. Nós temos nosso apartamento, nós moramos bem, vivemos bem, os dois trabalhamos, sempre juntamos nossas forças nisso e tivemos nossas conquistas. Mas o que temos é um apartamento para morar e pronto. Nada mais que isso. Mas eu tinha um último sonho disso. Meu sonho era morar ter uma chácarazinha pequena, de 2 hectares, a gente chama na Paraíba de hectare, no sul, sudeste, oeste é Alqueire. Eu queria criar nele, eu queria morar numa casa cheia de verde, passarinhos, eu queria pelo menos 2 vaquinhas, 2 cachorrinhos, uns bezerrinhos, eu queria um riozinho passando, e olhando, pescando, eu queria isso. Não queria morrer sem ser benção, não custa nada, só 2 hectares. Ela disse que isso é coisa de índio que gosta de mato. Que eu posso ir, ela não vai. Mas eu comecei a entrar em depressão, porque eu vi passar o tempo, 50 anos, 55 anos, 60 anos, e eu não vou ter minha chácara. Eu tenho esse direito de ter minha chácara. Mas eu sou boazinha. A um dos meus aniversários, ela se recusou, ficou calada, e disse que ia me fazer uma surpresa, que eu ia ficar muito feliz. Chegou para mim e disse, Estevão, há pouco tempo atrás, disse, eu orei muito a Deus, e eu não quero que você morra frustrado do meu lado. Então eu decidi realizar seu sonho. Vou abrir mão de muita coisa, mas vou lhe ajudar a comprar uma chácara. Aliás, eu comprei para você uma chácara. Foi uma coisa muito boa, oportunidade. Já comprei o pacote pronto. Tem vaca, tem cachorro, tem rio. Só um milagre de Deus. Eu fiquei feliz. Tem tudo. Tem tudo verde. E aí eu fiquei feliz, quase que eu falo língua estranha da alegria que eu fiquei. Ainda ficou aqui, rachaba, parou aqui. O rachabará parou aqui, de alegria. Ela disse, venha que eu vou lhe mostrar o que é que eu fiz. Eu levantei, me pulando da cama, era cedinho no meu aniversário, para esperar a escritura, o documento. Quando eu chego na sala, ela acende a luz, ela comprou um quadro com tudo isso para mim. Colocou um quadro. Mandou pintar num quadro vaca, passarinho, rio, cachoeira. Tudo que eu pensei, ela mandou pintar no quadro. Tá lá em casa, botou na parede, cobriu, disse aqui, realizei seu sonho. Mulher criativa. Fala um pouquinho mais para você agora, filha. Diferente. E a diferença social? Neide, como vocês conviveram? Não é? Gente, vocês lembram que eu disse que eu era proibida de fazer as coisas dentro de casa? Não é? Eu vi que ele disse que eu tinha um monte de boneca, de Suzy e de Bob. Então, vê só, quando a gente casou, para mim, cozinhar era o quê? Brincar de casinha, de fazer comida. Varrer casa, passar pano, lavar roupa, brincar de casinha. A vida toda eu queria isso. Então, pasme, eu nunca tive empregada.
aquela menina que tinha tudo para ser uma menina que não dava certo, Deus estava preparando para ser uma esposa, uma dona de casa, uma cozinheira exemplar. Vocês estão vendo como Deus faz do nada, do impossível, o tudo? Está ouvindo a história? A Deus, pode aplaudir a Deus. Por quê? Para mim, tudo isso era uma bênção. Ele se preocupava e eu achava lindo. Arrumar a casa, ajeitar. Essa história que ele disse que ele ficava assim, também porque ele não vai ficar. Graças a Deus, Deus nos deu um apartamento grande. Você imagina eu trabalho 2 expedientes. Certo? Hoje eu faço não só nutrição, mas faço a área de nutroendocrinologia. Então, imagina, se eu fosse pegar os detalhes, ficava doida, estou certa? Não é isso? Então, a gente tem que focar naquilo que realmente vai produzir vida, vai produzir mudança, não é isso? Então, a área social da gente, a gente venceu rapidinho. Estevão me conheceu aos 13 anos, mas só que ele não sabia que eu tinha passado por uma experiência profunda com Deus aos meus 8 anos de idade. Minha avó, ela era profetisa. E eu sempre estava do lado dessa vozinha. Né? E quando você serve alguém, certo? Você ali recebe o quê? A unção daquela vida. Aquilo ali, você quando serve, a unção vem para você. E Deus fez isso na minha vida e eu digo que isso foi a chave. Essa minha intimidade com Deus foi a chave para a nossa vitória e para essa coesão no nosso casamento. Amém? Com relação à dormida. Vamos falar isso aqui? Não é? É interessante que a gente vai ficando tão parecido que eu tenho um refluxo, que eu passei por eu estava comentando com o pastor ali, eu passei por um assalto e um livramento de morte e estupro no ano 2000. E a partir dali eu fiquei muito doente, fiquei com asma e urticária. E a medicina tradicional, ela trata isso, ela vai tratar o sintoma, ela não vai na causa. E eu tomava muita medicação. Quando você toma uma medicação para ansiedade, daí começa a atacar seu estômago, daí você vai tomar um pantoprazol, daí vai tomar um motilho. Gente, é tanta coisa, era 38 comprimidos por dia. E quando eu me deitava, eu começava a sentir a asma. Resumindo a história, eu dormia quase sentada, quando não ia para a cadeira do papai. Quando ele me viu com aquele monte de travesseiro, ele disse, também vou querer. Vou querer os travesseiros também. Então, vocês vão no quarto da gente, vocês vão molar de rir. Com a quantidade de travesseiro que a gente vai ficando igual. Certo? Em tudo na vida da gente. Com relação à alimentação. Ele não é meu príncipe? Eu não investi a minha vida nele, não acreditei que aqueles calinhos ali eram um homem trabalhador, um servo de Deus, uma bênção que Deus estava me dando. Amém? E quando eu entrei no casamento, não entrei para errar, que eu não sou doida. Eu já entrei assim, esse é o homem que Deus tem para mim. Seja o que for, a diferença que vier é vitória na minha vida e na vida dele. Deus vai fazer o impossível acontecer. A vida toda eu fui assim. A importância de você, mulher, ser uma mulher de oração para sustentar o teu marido, porque na Bíblia diz que quem acha uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Sabe? Diz que fazenda e casa é herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Por isso que a gente que leva, que edifica a casa, aonde com a chave básica, sabe qual é? O número do céu, que é o 00. Quando você se ajoelha, fica lá. E você se levanta, é o 00. Então, as diferenças, quando eu vi ele fazer alguma coisa que não estava de acordo com aquilo que eu queria, não tem problema nenhum, me ajoelho e Jesus resolvia o problema. Nadinho tinha tanto medo de Neidinha de joelho que você não tem nem noção. Não, meu filho, pode ficar aí que eu vou conversar com o papai. E quando eu conversava com o papai, para que discutir se Jesus resolve as coisas? Não é verdade? Não é? Por isso que eu vou ensinar vocês a brigar. Mas a chave básica é essa, é a intimidade com Deus. Olha, Deus não colocou a gente para competir. Deus nos colocou juntos para somar. Certo? O marido tem o lugar de quê? De ser o rei. E eu digo, eu transporto isso para o reino animal. O mundo aí fora diz que nós, mulheres, a gente tem que ser gatinha. Estou certa?
Não é isso? Ou não? Tem que ser gata, mulher tem que ser gata. Nananina, não. Sabe por quê? Escutem isso aqui, nunca mais queiram ser gatas. Primeiro, a gata, ela é zanha. Ela não tem amigas perto dela. Segundo, a gata, ela trai o marido. Quando entra no cio, misericórdia, o gato que chega ali, ela já está ali traindo o marido. Certo? Preste atenção. É extremamente escandalosa. E quando ela tem os filhinhos, ela abandona os filhos. E ela não é pegada a nada, o dono, ela é pegada às coisas materiais. E Deus começou a me mostrar assim. Quando eu abri a Bíblia, saiu assim, em Ezequiel 19:2. Quem é a tua mãe? É uma leoa, a qual criou seus filhotes no meio de um leão. E o que é a leoa? A leoa, ela é guerreira. Ela caça e leva a presa para o marido. Ela honra o marido, que é o rei leão. Certo? Quando ela tem os filhotes, a coisa mais linda que eu vi aqui, que ela é amiga, ela anda em bando. Então, elas controlam até o cio, para que, se por acaso acontecer alguma coisa com uma delas, a outra amamenta o seu filhote. E elas pegam as leoazinhas, quando vão crescendo, leva para ensinar a caçar, e os leões machos ficam com o leão, o rei leão. Então, e você veja como a leoa é bonitona. Toda musculosa, a gente é leoa, é guerreira, é vitoriosa, é vencedora. Isso é que é o que a gente tem que ser. E honrar o marido, porque quando a gente honra o marido, quando a gente cuida dele, cuida da família, ele vai nos amar. A gente não precisa impor amor, porque o amor não se impõe, mas o amor se ganha pela confiança, pelo respeito, pelo carinho. Amém? Vamos nós. Muito bem, acho que merece palmas, não é não, gente? Não. E essa mulher que casou, toda cheia de dentro, tendo babá no quarto. De noite vou mostrar um pouco da nossa família para vocês, nosso ministério. Hoje estamos nós dois em casa, temos 2 filhos, 3 netos. Nós não temos doméstica em casa. Ela é quem cozinha todo dia, nosso café junto. Ela é quem faz o almoço. 1000 vezes melhor que para qual restaurante. Ela sabe disso, almoço em casa por preferência. Ela é quem prepara o almoço, vem para cá. Cada dia é um cardápio diferente, é saudável. A higiene, ela é quem lava, quem prepara. Diz, vem para cá, eu sei o que eu coloquei, que azeite, que eu não coloquei óleo, faz mal, eu sei que lavei tudo. E, sobretudo, tem o tempero do amor da gente. E muitas vezes, não, todas as noites, aliás, eu fico assim, impressionado. Ela chega do consultório, geralmente tem dia que chega às 9 da noite, 10 da noite, também pode chegar às 7 horas. Não tem hora para chegar, mas vem cansada de consultas. E é uma coisa muito séria. E antes de mesmo ir para a cama, eu já cheguei da igreja, ela literalmente lava, faz o jantar, vai fazendo tudo, e eu fico ouvindo o barulho da luz, dizendo que essa mulher passou a tarde no consultório, com 60 anos. A gente pode ter, se a gente quisesse, tinha em casa 2 domésticas, uma para casa, outra para a cozinha. Mas ela não quer. Quer ter o prazer de fazer para a gente, de fazer para mim, de fazer saudável. Mas sabe por quê? Deus fez a gente para andar em movimento. Quando você fica trancada, bota o povo para fazer as coisas, o que é que acontece? Primeira coisa, você com o seu intestino, que é o seu segundo cérebro, começa a não captar os neuros, nem produzir os neurotransmissores. Mulher, quando entra em menopausa, pela ação hormonal baixa de progesterona e de testosterona, o que é que acontece com ela? Ela começa a ficar depressiva. Vocês querem ficar depressiva? Então, trate de se movimentar. Trate de dar bem, agradecer a Deus. Olha, tá aquela coisa suja. Em vez de eu ver reclamar, eu digo glória a Deus porque eu tenho família. Glória a Deus porque eu tenho um prato. Glória a Deus porque eu tenho comida. É assim mesmo. Por isso que eu boto Cassiane. É assim mesmo, perto de mim, com muito louvor. E no minuto eu faço as coisas. E eu tinha que ensinar ele a comer correto. Por quê? Ele, a vida toda, família muito pobre, o que é que come? Raiz, verdura, tô certa? Fruta, ovo, tudo que é certo. Quando começa a ganhar dinheiro, aí o inimigo, tu começa a comer defunto, que é presunto.
Começa a comer mortadela, que é uma mortadela, o nome já diz, cheio de nitrito, nitrato, altamente cancerígeno. Comece a usar o açúcar branco, que a vida toda adoçou com rapadura. Aí começa a trocar as comidas de Deus pela comida do cão. Vamos dizer do cão, né? Porque adoece a gente. E nem porque ele teve um infarto, pela desobediência. Quando saía de casa, comia as coisas erradas. Sobre isso. De noite a gente fala sobre isso. Aí, agora... Depois eu vou mostrar a foto para vocês disso. Por que eu cuido dele? Porque eu amo. Simplesmente fácil. Eu cuido porque eu amo. Eu quero que ele seja saudável. Quando você... Tem gente que diz, eu não como em casa, contando isso como uma lindeza. Você, quando come fora de casa, você come óleo de soja. Óleo de soja baixa a sua testosterona, homem. Abre do olho aí, ó. Quando você come, então lá vai a quantidade de homens que tem aí, que eu passo o dia todo tratando isso. Que a quem é culpado? Primeiro você e segundo a sua esposa também, me perdoe, minhas filhas. Mas a gente tem que selecionar o que a gente leva para dentro de casa. Isso, a começar pela nossa mente. Eu sei que Deus me trouxe aqui, não foi só para falar para vocês sobre essa parte das nossas diferenças, nem ensinar vocês a brigar, mas para dizer vocês, mulheres, leoas, levante-se em nome de Jesus e ocupem um lugar de destaque que Deus nos colocou. Amém? Deus nos deu marido, nos deu filhos, alguns aqui netos, e existe uma coisa mais preciosa do que a nossa saúde? O que é que você tem levado para dentro do seu corpo? Porque o prazer da comida é daqui para aqui. O resto é deixar você muito doente. Eu contei da minha doença, mas esqueci de dizer a você. Deus me levou para fazer um curso em Recife, e nesse curso, na primeira aula, eu descobri minha doença. Sabe qual era a minha doença? Um hipotireoidismo. Tratei isso, abandonei a medicação. Hoje tomo muitos suplementos de vitaminas, sais minerais, eu faço ortomolecular, sou ortomolecular, para ter saúde até pela minha idade. 60 anos, amém? E tem energia. Pronto, agora a gente vai voltar. Vamos brigar agora. Olha para a tela, por favor. Vou colocar aqui algumas verdades, não se escandalizem não. Não existe casamento sólido sem boas brigas. Não existe, isso é ilusão. E brigas, elas têm seu lado positivo. Todas são pedagógicas. Então vamos aqui desconstruir um romantismo infantil. Eu vou dizer uma coisa, por favor, se aguenta aí, meu irmão querido e minha irmã querida. Quando num casamento não tem tensões, brigas, é porque um dos dois está pagando um preço muito alto para ficar calado. Talvez o preço da opressão e do silêncio mórbido. Um dia isso vai sair das mamas, no intestino, no ovário, no útero, no corpo. Se for no homem, também na próstata, sobretudo no intestino, etc. Porque Deus fez a gente assim, tudo que é ruim tem que sair. Quando a coisa ruim não sai, naturalmente sai de outra forma, patologicamente. Você se alimenta, o que não serve, sai nas fezes. Bebe água, o que não serve, sai na urina. Senão a bexiga inflama. E os sentimentos da gente? As amarguras, as tristezas, as raivas, os sabores, as sujeições, vão sair como? Brigando. E quando você não pode fazer isso, o preço, escute. Diga você, não só, vou fazer um recorte, não só como pastor, como terapeuta de gente, de casais sobretudo. Quando num casamento, alguém diz, nós não temos brigas. Meu marido, a gente não briga nunca. Eu fico só calado, sabendo, eu estou com um paciente em potencial. Porque nessa relação, alguém paga um preço muito alto por isso. E isso não é bom. Todo casal deve aprender a lidar com seus conflitos. Isso é maturidade. Pois toda a convivência implica em áreas de atrito mútuo. Um homem e uma mulher, isso quer mais atrito que isso? A mulher menstrua, o homem não. A mulher pode ter TPM, o homem nem sabe o que é isso. Sabe o seu homem que todo mês a sua esposa tem que botar um absorvente
na genitália, ficar na sua casa, e você sem entender, querendo sexo, ela não querendo, ela é nervosa, você achando que ela é chata. Sabe o que é isso? A expressão da cultura, a família, a educação, são áreas de atrito, os gostos, as diferenças. Portanto, já que tem que brigar, a gente vai ensinar a brigar corretamente. Tem que brigar mesmo, então vamos aprender a brigar. Aprendendo a brigar, a gente melhora muito. Primeira coisa. Primeira regra, vão ser 9 regras apenas. Número 1, briguem. Assumam isso. Não tenham medo de encarar conflitos. Isso é bíblico. Não adianta você colocar debaixo do tapete o lixo conjugal. Encara isso. Estou chateada, não entendi. Estou chateado, não estou gostando. Não quero isso na minha casa. Não gosto disso de você. Assuma isso e vamos conversar. Pessoas corajosas, saudáveis, encaram as diferenças, os conflitos e são confrontadas. Não é para ter medo de brigar, nem para fingir que está bem e adoecer depois. Regra número 1 é isso. Não tenham medo de encarar seus conflitos. Eles fazem parte da dinâmica da vida 2. Regra número 2, Neide. Briguem, mas sejam justos. Brigue por uma causa em comum. Normalmente, quando a gente vai brigar, a gente pensa, mas você no ano 2000, não, no ano 1920 fez isso e isso comigo. Gente, o que passou, passou. Quem gosta de passado é museu. Você deve focar no que está acontecendo aqui agora. Entendeu? Se o conflito aqui for com relação a filhos, então vamos falar com filhos. Agora vocês vão falar focado para resolver aquela situação. E não trazer coisa do passado ou envolver outras pessoas para isso. Terceira regra, olha, gente, não se preocupe muito em anotar. Vou deixar isso com o pastor Valtenor, para ele fazer o uso, aumentar e dar quem quiser, e pregar quando quiser. Nem tem que dizer que é meu. Ele é totalmente sua, pastor, como quiser. Veja bem, briguem, mas um tema de cada vez. O que é isso? Pessoas imaturas começam a discutir sobre futebol, terminam na casa da sogra. Começam a discutir sobre um filho e terminam ferindo o cunhado. Começam a discutir sobre dinheiro e acabam ferindo a própria igreja. Então, tem gente que foge do tema. Então, a briga é como um ringue. Qual é o nosso tema? É esse? Vamos resolver isso aqui. Qual é o assunto dessa? Senão você fica uma coisa muito genérica, difusa, e o pior, depois nem sabe o que discutiu e não fecha a questão. Tem gente que começa a deslocar, chama de deslocamento em psicologia isso. O motivo que os trouxe atenção para alguém que não tem culpa. Por exemplo, imagine que aqui haja, estou só imaginando um homem, um evangélico, uma esposa bem evangélica. Essa mulher, naturalmente, que é evangélico, aprende a amar, a gostar da igreja e amar. Aprende. A rotina de uma pessoa evangélica não é igual a de uma pessoa católica. Porque durante séculos, hoje muda um pouquinho a partir dos anos 70, com as mudanças do Vaticano, foram estratégicas. Mas não era assim. Eu quero, como católico, ter a obrigação de ir uma vez por semana à missa. E achando, se foi de manhã, se foi de tarde, já fez seu papel com Deus. Chega na missa, nos anos 50, era um padre de costa em latim, você só repetindo. Depois, ele fala português, mas é aquele papelzinho, você só repete aquela liturgia e pronto. Que a questão do católico tradicional é assim, eu cumpri a minha obrigação religiosa, fui à missa. O evangélico é diferente, ele se converte, é uma experiência. Ele quer se deixar, ele vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Ele mora na igreja, ele quer coral, ele entra em ministério, ele entra em atividades, tem encontro de casais, tem tudo. Aí o marido não gosta. Aí, para reclamar da igreja, ele vê que a mulher dele mudou, que uma pessoa convertida é diferente. Ou ela vê que o marido mudou, no caso da mulher. Aí começa a ter ciúme do tempo. Cadê minha esposa? Foi para uma reunião na igreja. Cadê minha mulher? Foi para o ensaio do coral. Aí ele quer reclamar por isso, aí começa a colocar a briga, coloca a igreja e o pastor na questão. Não gosta daquele cara, não gosta de pastor, não gosta de igreja, está esperando você. Quando a questão é o ciúme dele, do tempo que ela agora dedica a algo que ele não entende sequer, porque ela ama tanto. Essa é a questão.
Toda discussão só é boa e saudável quando você resolve um tema de cada vez. Quarta briga. Não briguem por coisas do passado. A gente acabou de falar aqui, né? Gente, que quem gosta de passado é museu, né? Eu, pelo menos, eu detesto museu. Me dá logo rinite alérgica, viu? Não é verdade? Passei na frente, assim, do Louvre e já vi tudo. Esse aqui, ele entra, passa 3 dias lá. É engraçado, é interessante isso. Mas, olha, gente, por que não pensem no passado? Sabe por quê? Na Bíblia diz, não lembreis das coisas passadas. Deixa para trás as coisas antigas. Deus faz nova todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passou. Tudo se fez novo. Mas dentro como passou que foi agora. Exerce a tua fé. Profetiza na vida dele. Profetiza na vida dos teus filhos. Já deu tudo certo. Já vai dar tudo certo. Usa a tua fé para isso. Você briga no sentido assim, discute, mas também com mansidão. Porque a gente vê, quando a gente usa essas estratégias na nossa vida, tudo dá certo e fica bem. Amém? O mais difícil é essa. Briguem, mas com doçura. É difícil demais, não é? Mas é o desafio. O que quer dizer isso? Discutir sem agredir o outro, sem sangrar o outro. Escute, gente. Olha para mim. Escute isso. Palavras ferem como espadas afiadas. Palavras podem sangrar, gerar pus na alma das pessoas. E às vezes uma pessoa com alma inflamada, com pus, passa anos ou morre sem ser curada. Então às vezes a gente discute, como eu coloco aqui, insulta o outro. Onde é que estava que ele conheci? Porque não vi minha mãe. Ela disse, cuidado com esse traste. Nunca gostei de gorda, porque tem que aguentar você. Nunca gostei de gordo, porque tem que estar com você. Tenho vergonha de sair com você. Você imagine, às vezes isso começa por causa de um vestido que não coube, um sapato que não entrou, um cinto que não fechou. Que podia... A diferença, gente, querido ou querida, não está da gente ter mais cuidado, mudar nossas rotinas. Aí o que acontece? Acaba com a discussão, você feriu para sempre a outra pessoa. Para sempre. Gera insegurança, gera medos e mata a autoestima. Autoestima. Para sempre. Palavras que nunca devem ser ditas numa discussão conjugal. Nunca. Seu desgraçado. Você é desprovido da graça de Deus. Você é um condenado à derrota. Sim, é desgraçada. A mesma coisa, só que no feminino. Odeio você. Não sei o que é que eu faço que eu não estou com você. Ou pensa um casal bem carnal, cheio de pecado. Não sei que você merece um chifre. Eu não faço porque sou crente. Ou porque não quero. Mas você merece. Você aí cria o fantasma da traição. Isso nunca mais, talvez passe anos sem ser resolvido. Então escute. Leve isso a sério. Não se descontrole. Que é uma palavra maldita, portanto também uma vida debaixo de maldições. Ninguém tem ideia, eu digo a vocês como psicólogo, ninguém tem ideia do poder positivo e destruidor das palavras. Me perdoe, querida, me perdoe, meu filho. Pedir perdão não estanca o sangue, nem tira o pus, quando gerou hematomas na alma. Sangramentos para sempre. Nunca se desrespeitem mutuamente. A gente briga por opinião e não por essas coisas. Vamos ver todos juntos isso aqui? Todos juntos. 1, 2, 3. Falar sem pensar é como declarar guerra sem medir as consequências. Olha aí, gente. Sem pensar. Pode detonar vidas, histórias, famílias para sempre. 8ª regra. Olha, gente, tem um versículo aqui que eu só vou dizer que diz em Provérbios: a palavra branda desvia o furor.
a dura suscita a ira. E a ira não é coisa boa, é certo? A ira está um passo do ódio. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Quando Esteve falou que palavras aqui são sementes, eu estudo neurociência e o que é que a gente já está comprovadamente? Que quando eu performato minha mente na zona do amor, tudo na minha vida vai dar certo. Tudo na minha vida, onde eu chego, esse sentimento de amor vai inundar aquele ambiente. Mas quando eu performato minha mente na zona do ódio, da ira, da contenda, da inveja, assim vai ser. Isso aí é o que eles chamam de neuroplasticidade. Como o cérebro da gente produz tanto a nossa vitória quanto a nossa derrota. Porque muitas vezes, por você estar falando, já deu tudo errado, tal, vai acontecer assim mesmo. Mas quando você começa, já deu tudo certo, a crise é passageira, Deus está no controle, já deu tudo bem na sua vida. Então é importante a gente pensar nisso. Briguem de mãos dadas, porque você está brigando com a pessoa que você mais ama. Na minha mente, trocar de cônjuge significa você assinar o papel embaixo que você errou. Mas, Neide, eu estou casada com o segundo cônjuge, com o terceiro, quarto cônjuge. Então, a partir de agora é para parar aí. É saber que se você está aqui, veio para cá e está com esse cônjuge, Deus quer que você termine com ele até a morte os separe. Amém? Vai dizer, eu errei do passado que agora eu não erro mais. Já deu tudo certo. A esposa e o esposo vão pensar nisso aqui, que Deus está ensinando. Como você manter o seu casamento, como manter esse relacionamento saudável e feliz. Toda vez que você for brigar com uma pessoa, você vai pensar, eu gostaria de ouvir isso que eu vou falar para ela. Porque tem coisas que quando a gente diz, nunca mais a gente esquece. Você pode até perdoar, mas esquecer jamais. Por isso, tenha cuidado com o que você fala. Tenha cuidado. E sabendo que o que você planta, você vai colher. Isso é a lei da semeadura. Então, planta amor, plante abraço, plante beijo, plante carinho. Amém? E esquece as coisas que passou. O que importa? Ser feliz ou ter razão? Ser feliz, porque Deus está no controle de tudo e cuida. Muito bem. Agora você vai me dar a mão, porque essa regra, sétima, tem que ser, briguem, mas sempre terminem a briga. Tem uma coisa muito, hoje na mente do homem moderno, é o fenômeno de postergar. A gente fala isso amanhã. Amanhã a gente continua. 3 da manhã, depois a gente fala. Não. Vamos para um congresso como esse, um encontro como esse, encontro de casais abençoado. Imagine começar uma discussão em Irecê, termina lá em Natal. Já chega aqui doente, já chega aqui armado contra o outro. É assim, se porventura aqui nascer algum conflito, qualquer um pode ter surgido, resolve isso aqui, viaja com a mala vazia na mente. Mas tem gente que é especialista em adiar as coisas, e vai adiando, não resolve nunca o conflito do casal. Fala, sempre aprenda isso, porque a gente nunca sabe se o amanhã virá. E não se põe só sobre você. Em março desse ano, final de fevereiro, quase que eu ia embora desse mundo. Imagine como ficaria nele, se a tarde do meu infarto, a gente tivesse uma discussão, amanhã a gente resolve. Eu morresse sem resolver isso. Sabe o que aconteceu? Eu tive nessa tarde uma pequena discussão com a minha secretária. Essa discussão de trabalho mesmo. Não tivemos uma tensão. Logo após a discussão, sem resolver, que eu fiquei chateado, eu fui para o hospital visitar minha filha. E quando eu voltei, tudo bom, ela estava em choros. Sabe o que ela disse a mim? Pastor, eu orei muito a Deus para o senhor ficar bom. Que se o senhor morresse, eu também ia morrer de culpa. Eu ia pensar que foi por minha causa. Por isso, todo parênteses tem que ser fechado. Todo espaço vazio tem que ser preenchido. Toda briga tem um tempo. Não viaje para casa amanhã, levando na mala conflitos. Resolva aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.
Isso aqui eu vou pular, já dissemos, vou terminar. Isso aqui já falamos adiantado. Agora o melhor. Vem cá, minha filha. Chega, mimou. Oi, gente, Jesus. Olha, briguem, mas façam as pazes. Amém. A gente não briga para ficar inimigo. A gente briga para se acertar, É verdade. para se reconciliar, Amém. para ajudar os passos, o pensamento e afinar o coração. Sabe por quê? Olha para aquilo que eu estou dizendo. Cada dia perdido sem amor, cada noite perdida sem companhia, é um tempo que não volta jamais. E o tempo passa muito depressa. Fique em pé, por favor, todo mundo. Gente, uma coisa que eu vou só completar aqui. Olha, a gente passa um mundo de muita... A gente vive num mundo de muita competitividade, não é verdade? Imagina você chegar em casa, ainda ter essa competitividade, você não ter um porto seguro em quem você confiar. Vocês acham que Deus nos colocou na vida um do outro? Foi para que vivesse em guerra ou para que a gente vivesse e vivenciasse essa fé que a gente diz que tem, esse amor que a gente diz, jura um ao outro, ou talvez jurou e esqueceu de que aquele juramento que você fez é para a vida toda? Então, é muito importante a gente saber isso e ter consciência. É um pouco engraçado isso tudo que a gente faz, mas é uma coisa muito séria, entendeu? Porque Deus trouxe vocês aqui para que vocês renovem essa aliança de amor eternamente. E outra coisa, os nossos filhos, eles vão seguir, vão copiar o nosso caminho. Que tipo de mãe você tem sido? Qual espelho você tem levado para sua filha, para sua nora? Quando uma sogra diz, eu detesto minha nora, alguma coisa ela está falando de si mesmo. Porque a nora em si, ela não é ruim. Porque seu filho é um presente de Deus. E o presente de Deus não vai pegar uma qualquer. Então, se torna amiga íntima dela. Sabe como é que eu faço com minha norinha? Eu vejo alguns defeitos. Isso aqui é um óculos. Se ela disser para mim que isso aqui é um gafanhoto, eu digo, sabia, Mara, acabou de virar. É assim mesmo. Aí eu vou orar, Senhor, me dá amor, me ajuda, Senhor, me dá uma... É isso da mesma forma com o meu genro. Sabe o que é isso? Olha, hoje ela é minha aliada. Entende? Hoje é minha aliada. Ah, Neide, meu filho é brabo, com certeza que é brabo, porque ele tem a minha natureza, certo? Minha natureza é filha descendente de italiano com português. Mas então, o que é que eu faço? Eu oro e ajudo a ela a ter sabedoria de moldá-lo. Então, Deus trouxe vocês aqui para que eu sei que tem casais muito jovens, mas vocês têm que aprender agora para ter uma família coesa o resto da vida. Porque depois envolve netos, envolve bisnetos, envolve muita coisa. E a família é projeto de Deus. Como Deus está feliz de ver vocês aqui, nessa escola, tentando acertar. E vão acertar, em nome de Jesus. Eu gostaria, nesse instante, de fazer alguma coisa bem diferente. À noite, eu vou fechar com outros tipos de orações. Que eu quero falar sobre o poder e a força da aliança, dos laços do casamento. Mas a gente não pode orar sobre brigue, mas faça as pazes, sem que todo mundo, todo casal, agora, abrace. Não dê a mão apenas, abrace, bota a mão no ombro da sua esposa. E você, na cintura dele, se ele tiver cintura ainda,